Bom, todo mundo sabe que o futebol também é uma conquista de território. E essa conquista de território, principalmente pela evolução do esporte e do preparo físico, cada dia ele está mais pegado e essa conquista também está cada dia mais disputada. Olha, são muitas as diferenças no que diz respeito a como você deve conquistar um território. O esporte tem nos ensinado ao longo de muito tempo que é importante saber ganhar, mas também é importante saber perder. Claro que no esporte, em particular no futebol, tem um componente que você não pode e não deve descartar, que é o componente da paixão. Mas a paixão, ela funciona dos dois lados. Ela funciona do lado positivo, que é essa paixão clubística que o torcedor tem, independentemente do time dele ser campeão, independentemente do time dele correr risco de rebaixamento, ele é apaixonado pelo clube e não vai abandonar esta paixão. Claro que ele fica bravo, claro que ele fica mais nervoso quando o resultado não vem, principalmente se ele for torcedor de um grande, mas é fato, ele não vira casaca. O torcedor, ele não vira, ele é um apaixonado. Mas na contramão dessa história, existe a questão de uma paixão que me incomoda, que uma paixão que extrapola todos os limites, extrapola inclusive os limites da conquista. E aí a gente vem para uma conquista de território diferente, que é uma conquista de território ideológico. Aliás, infelizmente, o Brasil vive neste momento uma disputa de território ideológica extremamente complicada, difícil, que não acrescenta e que, na verdade, só atrapalha porque ela desrespeita o outro lado. Eu não vou entrar no mérito do lado A ou do lado B, mas os lados precisam se respeitar. Que cada um tem o seu. E o esporte poderia ensinar nesta conquista de território ideológico como é importante você, em algum momento, até saber perder, até saber valorizar a conquista do adversário, até entender que o adversário teve mais competência do que você e mereceu aquele resultado. Basicamente é isso. O ser humano é tribal, é fato. Historicamente, se você for estudar o ser humano, se você for desde os primórdios estudando o ser humano, existe essa conquista, essa disputa, essa beligerância do ser humano, porque o ser humano, infelizmente, ou não sei se felizmente, até para poder sobreviver ao longo destes milênios, o ser humano é muito tribal, mas que a gente possa ter um pouco de coração e, acima de tudo, que a gente consiga entender o quão importante é respeitar. Isso vale para o campo ideológico, isso vale também para o campo esportivo. E neste momento, acho que é bem legal que a gente possa externar a nossa opinião dentro do campo esportivo, que é o meu caso, externar essa opinião com liberdade. Que em alguns momentos eu me pego aqui incomodado, muito incomodado, de poder bater numa tecla que é a tecla que eu gostaria de bater, que é a tecla que eu acho importante que seja batida, mas que por conta dessa pressão tribal, desta pressão beligerante das redes sociais, eu fico preocupado se eu tô batendo muito nessa tecla, tô apanhando muito porque talvez eu esteja passando do ponto. E na verdade, nunca se passa do ponto quando se fundamenta a posição e quando, acima de tudo, se respeita a opinião contrária. Nesta abertura, faço questão hoje e muito de destacar, por exemplo, o excepcional trabalho do Abel Ferreira na Copa Libertadores da América. Eu tenho os meus senões em relação ao Abel Ferreira no conjunto da obra do Abel Ferreira. E é um direito meu questionar o conjunto da obra do Abel Ferreira, porque ele não é só um conquistador com o Palmeiras, ele também é um perdedor com o Palmeiras. Ele também perdeu, e perdeu de maneira muito ruim, uma disputa de campeonato mundial, ele também perdeu uma Recopa, ele também perdeu uma Supercopa. Então, por conta destas questões, é natural que eu não tenha 100% de aprovação ao trabalho do Abel Ferreira. E aí, quando eu bato nesta tecla, me parece que é uma tecla absurda, me parece que eu tenho parti-pris contra o Abel Ferreira, ou contra o técnico estrangeiro, ou a favor do técnico brasileiro. Não vou admitir que eu não tenha a possibilidade de dar, sempre que bem fundamentadas, todas as minhas posições. No que diz respeito ao Santos,
Ele agora é treinado por Fernando Diniz. E eu espero que o Fernando Diniz, que está chegando ao Santos, que por acaso chega com vitória, e uma ótima vitória contra o Boca Juniors, e ontem me pareceu um Santos interessante, porque soube jogar pelo resultado quando fez 1-0, soube saber sair para o contra-ataque quando estava em vantagem. Então, que este Fernando Diniz que está chegando ao Santos seja um Fernando Diniz com mais evoluções, com melhorias em relação àquele Fernando Diniz que comandou o time do São Paulo e que foi realmente muito criticado por mim. Então, vamos dar a ele o tempo necessário para mostrar a todos nós que realmente esse período fora do São Paulo tenha feito com que o Fernando possa ter evoluído. E todas as colocações, eu repito, são absolutamente profissionais.